Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Saudações capixabas, aqui direto do estúdio 42B, em pleno centro de Vitória. Eu sou o Vitor Taveira e esse é o Raiz Capixaba, o programa mensal do Século Diário sobre história, cultura, identidade, memória e ecologia no Espírito Santo. Siga nossos canais no YouTube, plataforma de podcast, curta, comente, compartilhe, apoie a nossa mídia independente e acompanhe também as notícias diárias no seculodiario.com.br. Hoje o nosso tema aqui é a história negra de Vitória e o convidado é o historiador Marcos Vinícius Santana, que é pesquisador, né, da cultura popular e outras cositas más. Ele já esteve aqui no ano passado falando, inclusive, do Carnaval Capixaba, é um filme muito bom, pode procurar aí no histórico do Século Diário. E tem publicado muito conteúdo bacana nas redes sociais, né, histórias interessantes que muita gente desconhece daqui do Espírito Santo e do Brasil. Vale a pena seguir ele lá, já vou deixar a recomendação. @ Santana Marcos Vinícius no Instagram, não é isso? Isso aí, Marcos com U. Marcos com U, bem lembrado. Bom, bem-vindo, Marcos. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouco sobre a invisibilidade da cultura negra na história do Espírito Santo, né? Cultura negra e indígena, talvez, né? A gente teve recentemente o dia da colonização do solo espírito santense, que cada vez mais vem sendo colocado em xeque, né? O significado dessa data, o que nós estamos celebrando, né? E eu queria que você contasse um pouco isso, como é que se constrói, né, essa memória histórica aqui do Espírito Santo e como é que esses povos, qual lugar que eles ocupam, né? Primeiramente, bom dia a todos, né, todos que estão nos ouvindo. Prazer imenso estar aqui novamente, falar da nossa história é sempre muito importante. E eu acho que esse processo, infelizmente, é um processo que acontece no Brasil e no mundo todo, né? A narrativa histórica, ela passa pelo processo, né, de invisibilizar, né, ser escrita pela mão dos vencedores, que é aquele jargão famoso que a gente conhece. Na história do Espírito Santo, isso tem uma potencialidade maior, porque, obviamente, isso aí não precisa conhecer muito a história do Espírito Santo para ver que durante toda a nossa trajetória a gente sempre esteve na mão de oligarquias, né, de grandes e poucas famílias. Então, a narrativa histórica sempre foi em cima disso. E também passa por um processo de passividade, digamos, porque a história do Espírito Santo é pouco contada. A gente vê, por exemplo, nesses últimos anos um processo legal de revisionismo histórico, né, através da história do Brasil. Já teve assim, alguns elementos que tiveram uma visibilidade maior, que, por exemplo, o caso da Mangueira, que desfilou com a história que a história não conta. Então, os meios de comunicação e os novos modos de pesquisa trouxeram luz a alguns elementos da história do Brasil que sempre foram viabilizados por ser um processo normal da história. No caso do Espírito Santo, a gente sofre com essa questão, né, de ser uma história que não é tão contada, não é pouco abordada. A história do Espírito Santo até pouco tempo tinha visibilidade por causa do vestibular, que era cobrado na UFS. Então, no ensino médio, todas as escolas estudavam um pouco da história do Espírito Santo para poder fazer a segunda fase da UFS. Aí veio o SISU, acabou com isso de vez. Então, as pessoas hoje só estudam a história se quiser mesmo. Então, passa por esse processo assim, da história tradicional, entre muitas aspas, digamos, né? A história oficial, escrita pelas mãos dos vencedores, entre aspas também, não ser conhecida. A história negra, a história indígena é menos ainda, né? Então a gente passa por esse processo aí de ser invisibilizado duplamente. E tem a própria questão das fontes históricas, né? Quando o historiador vai fazer esse trabalho, né? Essas fontes oficiais, que são as mais fáceis de encontrar, escritas, documentos históricos, geralmente elas são escritas justamente pelos dominadores, vamos dizer Exatamente, assim, né? Então, essa pesquisa, eu acho que é que você faz também, ela precisa ter uma criatividade, não sei se é essa palavra, mas assim, uma busca também de outras formas, né? Porque muito dessa transmissão do conhecimento se dá pela oralidade, né? Exatamente. Nesses povos. Então, como é que você vem construindo, assim, o que você busca como referências para tentar entender melhor esse processo? Voltando na dificuldade da história do Espírito Santo, até a nossa história, como digo novamente, dita tradicional, é difícil de se encontrar, né? Não é um fácil acesso como a história do Brasil e a história de outro estado. E até quando digo no sentido da fonte primária,
né? De você encontrar com documentos oficiais, você tem uma dificuldade muito grande de ter esse acesso, né? A gente tem aí instituições que facilitam um pouco, como o Arquivo Público do Espírito Santo. Nós temos a hemeroteca digital, mas aí existe um limite de recorte temporal, né? Os jornais só vão até a década de 60, a biblioteca pública, enfim. Mas quando a gente trata muito da cultura popular, a gente, como você disse, a gente tem que ir muito na oralidade, na memória, né? É ir diretamente por exemplo, quando se fala de samba, a história das escolas de samba, pouquíssimo registrado, você vai na fonte primária mesmo, naquela pessoa que reproduz o saber, ou então que viveu a fundação. No Congo também é da mesma forma. Eu venho pesquisando também futebol de várzea, e o curioso do futebol de várzea no Espírito Santo é que, de alguma forma, ele tinha uma notoriedade maior nas fontes. A gente consegue encontrar nas fontes primárias, são os jornais, porque o que a gente tem como várzea aqui, por muito tempo, foi a segunda divisão do Campeonato Capixaba, diferente de outros estados, né? Então a gente tem uma referência maior. Mas é da mesma forma também, é você procurar quem viveu aquilo ali, tentar registrar de alguma forma aquela memória e tratar a oralidade como o sentido da fonte mesmo, né? Da fonte principal. E o que você tem encontrado assim, de interessante em relação ao Espírito Santo? Boas histórias? Cara, muita coisa boa. Primeiro a gente descobre um Espírito Santo e uma Vitória que na maioria das vezes até a gente que é historiador não conhece, né? Eu acho que tudo que a gente vive hoje, em seu sentido cultural, no sentido cotidiano mesmo, que a gente valoriza, que a gente tem como uma percepção de cultura, que constrói mesmo a nossa vida, tudo está muito voltado a coisas de fora, entende? Desde o entretenimento até outras camadas da nossa vida. Um exemplo claro, por exemplo, é o futebol. Você olha o futebol, é raro você ver alguém que só torce para um time no Espírito Santo, né? Vamos dar outro exemplo, o sentido de boemia, né? A gente sempre lembra os aspectos boêmios, quando a gente pensa a boemia em outro sentido. Que se fala em boemia, se vem logo na nossa cabeça a Lapa, ou uma boemia paulista ali da Rua São João, etc, etc, etc. E quando a gente pesquisa isso, a gente consegue ver que Vitória, na sua construção urbana, também teve esses mesmos elementos aqui. A gente fala samba, a gente pensa no Rio de Janeiro. A gente fala samba, a gente pensa o Rio de Janeiro, a gente pensa a vida noturna, a gente pensa sempre esses grandes centros urbanos do Brasil e não imagina essa mesma atividade, essa mesma cultura desenvolvida aqui no Espírito Santo. E isso aconteceu bastante, né? Eu fico pensando muito, assim, nesses nossos caminhar pelo estado, você encontra grandes mestres, assim, grandes griots, assim, cara, pessoas fabulosas que estão aí até hoje, às vezes há muitas décadas produzindo cultura, fazendo cultura, e não são reconhecidos, assim. Eu vejo que talvez nem eles mesmos têm se a gente coloca na real dimensão histórica que eles merecem, né? Você fica eu fico ali, né? Como as pessoas se emocionam quando vê Conceição Evaristo, quando vê, enfim, grandes nomes, assim, que ela teve recente no estado também. A gente fica, né? Tem aquela reverência e eles nem sentem, assim, não se sentem talvez sequer colocados nesse lugar de importância que eles têm, né? Porque essa história meio que não é conhecida. É um processo de hierarquização da cultura. Você imaginar, por exemplo, um Caxambu no sul, né? A importância que isso tem, né? O jongo, o Caxambu, as culturas existentes no norte, todas aquelas lendas que originou né? na questão dos brincantes, as manifestações culturais ali de São Mateus. Isso é uma de extrema importância para a história e cultura negra do Brasil, assim, gigante, né? E são coisas que são pouco faladas, pouco divulgadas, e passa por esse processo que você fala justamente, né? De um processo de hierarquização da cultura e colocar a cultura capixaba sob a eternidade. Você pensa a mãe Laurinda do Caxambu, lá de Cachoeira de Itapemirim, você colocar... É feio falar comparação, né? Mas você pensar, para mim, ela está no mesmo patamar, por exemplo, de uma Lia de Itamaracá. Né, de pensar, de ter toda aquela ancestralidade da memória, de se pensar as cantigas, de ser uma representação para aquela cultura, para aquele povo. Então a gente precisa pensar, né, deixar de hierarquizar a cultura e colocá-los no mesmo patamar, que é justamente a posição que merece. E agora eu queria falar assim, que além do conteúdo online que você produz, né, e de outras produções diversas, você tem feito algumas caminhadas pelo centro de Vitória, né? Como um tour mais histórico, mas ali aterrissado, né? Territorializado. Isso. Queria saber como é que é, você tem feito também em parceria, né, com outros projetos nacionais, como é que funciona isso? Isso aí, eu acho que, na verdade,
fazer tour pelo centro sempre foi uma cultura muito grande aqui em Vitória, né? De pensar o centro histórico. Existiu o projeto Visitar, né? Que felizmente foi sucateado. E aí essa iniciativa do Caminhada Vitória Negra, né? Não partiu de mim, é um coletivo chamado Guia Negro, que ele atua no Brasil todo, né? Em várias cidades. E aí o primeiro contato que eles fizeram comigo foi para receber um grupo de influenciadores da Nivea mesmo, de cosméticos, que elas vieram para participar do Encontro das Pretas. E aí queria saber se tinha como fazer um tour. Inicialmente eles queriam até um tour de van, porque eles precisavam passar nas Paneleiras, que é o principal símbolo, eles queriam conhecer da cultura e etc. E aí eu pensei, não, vamos fazer um tour só pelo centro histórico, mesmo a gente consegue fazer a pé, mais tranquilo, e dá para fazer tudo. E eu já tinha em mente o projeto Visitar, né? Que era que sempre existiu em Vitória, etc. Você consegue fazer, você pega o passaporte, enfim. E aí eu comecei a fazer, né? Através do Guia Negro, tem períodos que se faz e acontece no Brasil todo simultaneamente, 2 dias, sábado e domingo. E também faço independente para alguns grupos fechados aqui do Espírito Santo mesmo, ou quem vier de fora. E a intenção é justamente essa, a gente chegar no centro histórico, pensar aquele local, né, como a formação inicial da cidade, mas também um local que se configurou como a parte central mesmo, no sentido de importância, até meados da segunda metade do século XX, até 1960 ali, com o desenvolvimento, né, de Bento Ferreira, Enseado Soares, que ali foi perdendo um pouco de importância, mas pensar que ali como um importante território da cidade durante toda a história. E dentro dessa concepção histórica, linkar e pensar onde que a população negra de fato se morou, né, se territorializou e quais são os elementos que ali ainda estão presentes. São 8 a 9 pontos, são 3 deles, né, que é o Mucane, a estátua de Dona Domingas e a Igreja do Rosário, que são referências visuais. Fora isso, a gente tem que imaginar, né, que são locais que já não tem mais nenhuma referência negra, e a gente vai passando. Esse tour não tem um sentido cronológico, é geográfico mesmo, que a gente consegue entender um pouco da geografia da cidade, pensar onde era mar e onde não era, pensar onde eles se realocaram, deixaram de se territorializar, e a gente vai passando, começando eu sempre esqueço o nome daquele lugar ali, onde era a Capitania dos Portos. Casa Porto, isso, Casa Porto, e terminando na Vila Rubim. O mar chegava ali, né? Isso, aí ali é mais um sentido geográfico mesmo, a gente ter uma noção do que era Vitória, onde era a ilha, aquela linha azul que tem no centro, passa ali na frente. Então, por ser um local maior, né, aí eu costumo usar ali como referência ponto de partida, e terminamos na Vila Rubim. E o que vocês trazem de que não dá para ver dessa história? Cara, então, acho que assim, o primeiro, pior do que você não ter referência visual é você ter e não poder entrar, que é a Igreja do Rosário, né? A Prefeitura de Vitória retirou até o auxílio que ajudava a manter o vigia, né, o segurança, o vigilante. A igreja ficou abandonada, posteriormente foi assaltada. Então, a principal referência da nossa história negra, que é a Igreja do Rosário. Hoje tem que ver de longe. Hoje tem que ver de longe. Da escada. E, assim, acho que a principal parte ali que as pessoas não conseguem, às vezes não conseguem nem imaginar que ali era um território negro mesmo, é a Praça Costa Pereira. Né? É que pensar, como você disse, ali a Costa Pereira hoje, onde está o supermercado Chuamba, a escadaria São Diogo, era uma prainha, né? Era chamado realmente de localidade de prainha, e ali era uma grande colônia de pescadores, que isso a gente falando aí do século XVIII, XIX, né? E uma grande colônia de pescadores, e que grande parte desses pescadores eram negros também. Próximo, onde é a Rua 13 de Maio, era a Rua do Piolho, né, que também era um local que existiam muitos barracos, manifestação de cultura negra. Não à toa que a banda rosariense do Rosário ensaiava ali. Então mostrava que aquilo ali, na verdade, era um grande território, numa época em que a elite se pensava como como sua parte territorial só a Cidade Alta. E aí, quando a cidade precisou se desenvolver, né, que ter esses aterros, aí a Costa Pereira emerge muito nesse sentido da modernização das grandes praças, esse povo foi tirado dali.
Né? Então você olha ali, Ali você é criado chega... o Teatro Melpomene, né? Teatro que é Melpomene, no lugar da igreja dos pescadores. Aí Nossa, existe a igreja de cima. Nossa Senhora de Conceição da Prainha. E aí eles demoliram a igreja e assim, a gente pesquisando, a gente não consegue afirmar, obviamente, né? Mas se pensa que você demolir a igreja, porque ali era uma área aberta. Se você iria aterrar, você poderia colocar o teatro em vários outros lugares. Então você colocá-la realmente em cima da igreja, você demolir a igreja, desapropriar a igreja para poder construir o teatro. O teatro que era um espaço de elite. Né? Que era o espaço de elite, foi o primeiro. Foi o primeiro. Depois o Carlos Gomes vai aparecer um pouco depois, né? Ali Isso, do lado. aparece um pouco depois. Que esse teatro fecha. Porque existia a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha, e nesse processo de modernização vem o teatro, que chega a ser o primeiro teatro de Vitória, e ser um teatro é muito em cima daquele sentido da cultura também fazer parte da modernização. O cotidiano, a cultura fazer parte do cotidiano do cidadão está muito focado naquela coisa francesa, do Belle Époque, dos cafés também, você discutir a cultura, você ter contato com obras literárias, obras de artes visuais, etc., fazia muito parte desse processo de modernização. E aí vem o Melpomene exatamente em cima da igreja de Nossa Senhora de Conceição da Prainha. E o teatro construído, né, no final do século XIX, e na virada do século o teatro pega fogo porque ele era todo de madeira. Só as vigas eram de ferro, né? E aí numa determinada sessão de cinema, tem um curto-circuito, o teatro pega fogo. E aí as vigas de madeira são usadas no Carlos Gomes, que é posteriormente, né? E aí o Carlos Gomes já feito por André Carlone, mas é justamente nesse sentido de se pensar uma Vitória que tem que se modernizar, mas essa modernização veio em cima num processo de afastamento, de desterritorialização de muita gente, e gente negra, né? As pessoas negras, escravizados e ex-escravizados à época. E fora isso também, acho que um outro território que as pessoas fazem pouca ideia de que está ali se manifestado como uma representação da história negra, é o Pelourinho, né? Que é ali no Largo da Matriz, que a gente chama, mas é de frente à Catedral Metropolitana de Vitória, que era o Pelourinho da cidade, onde os negros eram açoitados, né? E passavam por castigos públicos, e também era um local de mercado, onde eles chegavam e eram comercializados. Perde-se um pouco da referência do Pelourinho, porque onde o principal logradouro que fazia referência a ele, que era a ladeira do Pelourinho, virou a escadaria Maria Ortiz. Então, isso aí hoje seria ali onde a rua mesmo, um cruzamento, né? A rua mesmo ali, entroncamento. Porque hoje, eu até falo isso no tour, com os prédios é difícil de se pensar, né? Mas se você for olhar ali, a gente tem a igreja, pensando na época, né? Sim, que era tudo mais baixo, século XIX para trás, a gente pensa a igreja Matriz, que é onde hoje é a catedral. Aí mais à direita, virado para o Palácio Anchieta, você tem a igreja de Santa Luzia. Um pouquinho, uma rua depois. Aí na rua de trás, você tem a igreja de São Gonçalo. O Palácio Sônia Cabral era a igreja da Misericórdia. E tinha o colégio jesuítas à frente. Então, dentro de uma concepção de cidade em que o Estado e a igreja era quase a mesma coisa, e que a sociedade se dividia, a igreja, até quando se pensa no seu sentido racial, ali era a grande parte central, né? A grande referência mesmo. E a Igreja do Rosário acaba estando mais afastada, né, dessa justamente região, por isso. Que ela era a Igreja dos Pretos. Por ser o primeiro ponto, e por a gente, querendo ou não, hoje já está inserido dentro de um pensamento de ser o centro da cidade, né, ser tudo o mesmo bairro, é muito difícil passar para as pessoas que estão no tour imaginar que a Igreja do Rosário é um local afastado para a época. Que é o primeiro ponto que eu paro, né? Eu falo, aqui é a Igreja do Rosário, construída no século XVIII, e esse terreno foi doado aos escravizados por ser afastado do centro da cidade. As pessoas perguntam, mas a gente não está no centro? Assim, a gente tem que pensar numa concepção geográfica, mas também no sentido não só no seu espaço, mas no sentido de locomoção também, né? Não era tão fácil você chegar. A própria questão do pertencimento, digamos, de aquele lugar não ser meu, né? Ou aquele lugar talvez fosse onde os negros cruzavam para trabalhar, né? Mesmo negros livres, digamos. Assim, era uma região de fato afastada, mas pensar muito no sentido também que Vitória era uma cidade acanhada, mas, por exemplo, você não conseguia sair da Cidade Alta e chegar na Rua do Rosário por baixo ali, por exemplo, onde você faz a Costa Pereira. Imaginando, porque ali é uma região
Hoje a né? gente conhece o asfaltamento, etc. Se a gente pensar naquela época, imagina, você teria que dar a volta E sem por aterro. trás, descer. A Rua 7 era um córrego que dava no mar. Então, a gente não sabe nem como é que era de fato a passagem daquilo ali. No famoso roubo, né, da imagem de São Benedito, a narrativa mostra que eles passaram por uma pequena ponte onde hoje é a Rua 7. Então, ali era um córrego, eles passaram por uma pontezinha mesmo. Então, a dificuldade de locomoção era muito grande. E pensar a Igreja do Rosário, local afastado, justamente falando sobre isso, sobre a história dos negros, né? Porque aquela igreja ali foi doada aos negros. Fala, ó, constrói aí em 2 anos, senão a gente pega o terreno de volta. Esse terreno aí longe. E eles construíram. E você sabe se esse processo de construção ali, de mudança ali do centro histórico, ele acaba, como é que fala, criando fluxos assim dessa população negra para outros lugares, porque se eles ocupavam ali, para onde eles foram? Cria. Inicialmente a gente consegue colocar a ocupação dos morros, né? E aí, voltando essa percepção de cidade, que era só o centro da cidade, aí isso aí se dá, por exemplo, no Morro da Fonte Grande, Piedade, Moscoso um pouco ali também. Na Rua 13 de Maio, onde era a Rua do Piolho, por muito tempo ficou ali tido como um território negro ainda, assim como alguns locais da Rua do Rosário. Acontece que esse afastamento e aí, consequente, migração para as regiões de morro, e aí a gente consegue também colocar a região de Caratuíra ali também, né? Isso acontece com esse grande processo de modernização que a cidade passa na virada do século XVIII para o XIX, 19 para o XX. Né? Tem a questão portuária que entra aí, né? Questão portuária, existe muito sentido, essa modernização ela veio muito em cima do lucro do café, né? Então ela foi toda movimentada pelo lucro do café. O que vinha do café era jogado nos aterramentos, né? E é um processo em que a nova percepção de cidade não cabe negros e pobres. É muito em cima disso o cotidiano da cidade. A gente vê aí algumas referências de pessoas negras que eram presas porque estavam bebendo na rua. E hoje você vê a cidade que claramente assim, as áreas planejadas possuem uma maioria branca e as áreas de maioria negra elas foram basicamente ocupações em cima do mangue, né? De palafitas, num território difícil, né? E que muito depois vão ser, de alguma maneira, urbanizados, né? Levados serviços. E o curioso é que esse processo, nesses locais de invasão, de ocupação, não foi inicialmente nesse período, né? Eles começam com os negros daquela época, mas depois eles recebem o incremento de muitos migrantes que vieram para trabalhar nesse processo de modernização da cidade, no processo portuário também. A gente tem, por exemplo, a referência do Morro dos Alagoanos ali, que é alagoano justamente de pessoas que vieram de Alagoas. A formação de Caratuíra, a formação o São Benedito, que tem essa referência lá do Sapé do Norte, os quilombolas que vieram. Né? Existem muitas pessoas do Norte que estão no Forte São João. Né? Lá em cima tem um lugar que o povo fala, lá de cima os mateenses, que eles chamam. Né? São as pessoas que vieram de São Mateus. Tem os baianos, os lugares. Né? Jesus de Nazaré, tem uma colônia só de baianos lá. Né? Eu costumo usar muito como referência dos baianos de Jesus de Nazaré, que é o time de várzea de lá, que é o Bavi. Então, assim, eles juntaram, não vamos brigar. Aí juntaram a rivalidade, fizeram um clube com o mesmo símbolo. Na verdade, é o símbolo do Vitória com Bavi escrito, e as cores é azul, branco, vermelho e preto. Então juntou tudo para não dar ruim. Então, a formação desses bairros é muito em cima disso, né? Então é uma formação inicial de negros escravizados dentro dessa percepção histórica de Vitória, né? Que a gente precisa pensar isso também. Eu falo isso no Tour Negro. A gente tem um censo aí de 1790 que mais de 60% da população de Vitória era negra. Então vende-se hoje uma cidade em que a mão negra é como se fosse, né, uma parte pequena ali daquela formação, e até uma percepção de história de Espírito Santo também, né? Quase que uma concessão, né? Você tem essa história que vamos botar um apêndice aqui e não colocar isso como uma maioria. Né, e é muito, tem muito destaque para se pensar a colonização do interior do Espírito Santo foi feita pelas mãos de imigrantes que vieram e rasgaram o interior do Espírito Santo. Então, se foca muito nessa história e não se pensa uma história capixaba e de Vitória feita pelas mãos negras. Né? Se a gente pensar uma vitória de 60%, 69% da população era negra em 1790. Esse dado está no livro O Nó e o Ninho, da professora Patrícia Merlo.
né, que se pensa a escravidão no sentido da família. Então, é um dado que nos mostra se dá para a gente pensar uma história e uma concepção de cidade através dos negros, né? E acho que é isso, é essa a formação, né? Esses são os pontos, e é uma coisa, Vitor, que a gente precisa pensar também, que está diretamente ligado ao nosso cotidiano, à nossa contemporaneidade. A gente tem uma cultura preta em Vitória, né? A gente tem, por exemplo, em territórios como a Fonte Grande, a Piedade, se fala muito do samba, mas ali existiam manifestações culturais que eram propriamente capixabas, né? As congadas, as batucadas, eram formas de fazer carnaval propriamente capixaba e feito por negros, idealizado por negros, né? O desfile das escolas de samba veio na década de 50, depois. Então, por ser, obviamente, uma influência dentro de uma realidade em que a cultura do Distrito Federal já estava se alastrando pelo Brasil todo. Mas anterior a isso existia uma cultura negra, né? E se essa população, que foi, na verdade, alijada dessa oportunidade, pelo menos, né, nos livros, de contar essa história, como que ela contaria a história de Vitória a partir daí? Eu acho... O que mudaria? Eu acho que mudaria a gente se pensar uma Vitória negra, né? Que é necessário. E eu acho que é pensar uma história de muito sofrimento mesmo, né? Porque, como eu disse, é um processo assim de quase uma metástase, né? Eles vão para o lado periférico da cidade e aí, em determinado momento, aquele local passa a ser de interesse público, de mudar para alguma forma, né? Por exemplo, um exemplo que eu uso bastante é a Cidade de Palha. Dentro desse sentido que eu falei da Rua 13 de Maio ali, né? Da Rua do Rosário, a Cidade de Palha foi ocupada na época era um local afastado da cidade, que hoje é a Vila Rubim. Em um determinado momento... Era o mercado popular. Era o mercado popular e Cidade de Palha, porque as casas eram de palha mesmo, né? E ali era um berço de cultura imenso. Você tinha ali, por exemplo, um local chamado Palácio Evoé. Evoé é a saudação que se faz ao deus Baca e ao deus Momo, né? Então ali era um local que tudo de cultura popular era colocado ali. E em um determinado momento ali estava no caminho da modernização também. Quando veio a Vila Oscarina, né, que hoje a gente tem como Parque Moscoso, mas que pré-época era um local assim, como se fosse a Ilha do Frade hoje, né? Ali ainda tem casarões. Alguns ainda dá para ver ali. Né? Então, e aí eles foram todos desapropriados, basicamente, né? Colocados abaixo sem nenhum sentido digamos, de... Como é que se diz? De reconhecimento. De ressarcimento, indenização, nem nada, né? E eles sobem as encostas dos morros ali próximos. Não é à toa que ali o Morro do Quadro, o bairro hoje ainda é Vila Rubim, né? E é essa contradição, porque se precisa de uma mão de obra, mas não se dá nenhum apoio, né? Assim, você chega ali, você ocupa, e aí quando já não quiserem, tem outro processo de modernização, tchau. Isso, e é um paradoxo que provavelmente muitos dos que foram desabrigados construíram a cidade que foi feita em cima da casa deles, né? Que era um processo de necessidade daquela mão de obra. Lembra a Dona Irã Barbosa, né? Exatamente. Dele, né? Saudosa Maloca. Saudosa Maloca. E eu acho que a narrativa ia partir muito disso, da sofrimento e da formação de uma cultura também, né? Porque de alguma forma, hoje, e às vezes como é no Brasil todo, os principais elementos da cultura capixaba passam pela mão negra e indígena, né? Você pensar a panela de barro, você pensar o Congo, isso faz parte de uma cultura popular, até a própria moqueca capixaba, no sentido do fazer, da culinária, a música, o entretenimento, né? Isso é uma formação direta que passa pela mão daqueles povos que foram de alguma forma visibilizados. Bom, é isso, né? Fica aí a necessidade de reflexão, eu acho que também é isso, né? Como que a gente pode trazer, porque alguns personagens também, Dona Domingos é uma, Dona Maria Domingos, Maria Tomba-Homem, Tomba-Homem, tem inúmeros, né? Você também inúmeros. traz muitos, né? Aí se olhar para os quilombos também, né? Histórias fantásticas, né? De grandes pessoas, né? Personagens que passaram por aqui, que também eu vejo que de alguma maneira vão sendo mais lembrados, né? Que estavam, inclusive, no esquecimento de muito tempo, até de séculos, né? Alguns desses personagens estão voltando graças a esse trabalho, né? De pesquisadores, também do próprio movimento negro, né? Isso. Trazendo, eu acho que é uma importante coisa para a gente pensar. Inclusive, alguns desses, como Benedito Meléguas, assim, Bagaba,
extrapola nossas fronteiras, né? Tem É. sido lembrado por historiadores e fora daqui, né? Sim, pô, você vê internet mesmo de conteúdo, o Benedito Melego é pensado no sentido nacional, né? Nacionalmente. Ainda mais porque a expressão será o Benedito ficou nacional, né? Exato. Então, Não, o quanto isso está conectado com a história de hoje, né? Uhum. O Ticumbi, em seu processo, faz um louvor, uma menção direta, né? Vai buscar o santo que foi de Benedito Melego, que está lá hoje, né? Se diz que é esse. Então, assim, é totalmente vivo, né? cara, se você pegar os elementos do Ticumbi e, sei lá, se fosse num desses estados aí do que a gente chama de eixo, teria uma projeção imensamente maior, porque ali é de uma questão, assim, lendária e fundamentada, uma questão histórica tão bonita. E tem gente até do próprio Espírito Santo que não conhece. Só tem aqui. E só tem aqui. Na verdade, só tem tem Conceição aqui. da Barra. Sapé do Norte. É só no Sapé do Norte e não é só o Ticumbi. Os que sobraram, porque eram muitos mais, né? Então, se for pensar, por exemplo, a Cabula, que é de lá também, cara, a Cabula foi a primeira religião afro a ter um nome próprio. Hoje a gente pensa no Candomblé, na Umbanda, na Quimbanda e várias outras religiões, e se discute muito sobre isso, mas a Cabula foi uma religião que acabou por causa da perseguição, por causa do crescimento do eucalipto ali na ditadura militar, naquela região de Sapé do Norte, e foi a primeira religião a ser reconhecida um nome, porque todos eram chamados de calundus, né? Toda a manifestação negra caía numa generalização de calundu. E a primeira a ter um nome designado foi a Cabula. Genuinamente capixaba. E muito ainda para pouquíssimo se fala, sabe? Então, assim, a gente tem muito a se conhecer, muito a pensar e colocar na identidade capixaba, e isso favorece até se pensar a identidade capixaba como um todo, né? Porque, como eu disse, eu acho que essa nossa questão cultural, a questão de identidade é muito influenciado pelos outros estados, que é um processo natural, né? Diante da nossa falta de protagonismo. Então, acho que tem um caminho a ser traçado aí. Sem dúvida, ela tem que ser pensada uma identidade a partir de uma diversidade, que é um elemento que compõe esse estado, né? Mas também expandindo, né? Muito desse pensamento que ainda está quadrado, né? Ainda um povo sem memória, ele não tem como ter identidade, né? Quadrado, ofuscado. Eu não gosto do termo vira-lata, não, porque eu acho que o vira-lata só vem a partir do momento que você tem contato com a sua cultura e você renega. Não é o caso do capixaba. Acho que falta dar a todos eles, a todos nós, no caso, uma percepção da grandiosidade dessa cultura e da existência dela. A partir desse momento você construir aí em cima desses pilares uma formação de uma identidade capixaba mais forte, né? Bom, é isso. Obrigado, Marcos Vinícius Santana. Eu que agradeço. Sigo aí a recomendação, tem muito mais, né, nas redes também, @Santana Marcos Vinícius, isso. Marcos com U. Isso. Então, esse foi o Raiz Capixaba, programa mensal do Século Diário, apresentação minha do Vitor Taveira, apoio técnico hoje do Tony Braga, aqui no estúdio 42B. E lembro que esses outros programas são disponíveis no YouTube, nas plataformas de áudio. Se você ainda não segue, siga. Se você gostou, comente, compartilhe, traga dúvidas, questões, comentários. E nossa equipe do Século Diário, jornalista, está aí todo dia trazendo novidades no seculodiario.com.br, refletindo um pouco sobre o Espírito Santo. Obrigado e até logo. Valeu. Raiz Capixaba.